Olá, tudo bem? O texto da nossa reflexão de hoje se encontra lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 1, onde diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. O capítulo 14 do livro de João nos traz uma grande esperança. A esperança da segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus é a maior promessa da palavra de Deus. Jesus fez várias promessas na Bíblia, mas a maior promessa de Jesus Cristo na palavra de Deus é da sua segunda volta. O livro de João, no capítulo 14, relata duas promessas muito importantes. A primeira promessa, de que Jesus iria preparar um lugar, e quando ele preparasse esse lugar, ele voltaria para nos buscar. A segunda promessa se refere à segunda volta de Jesus, de que Jesus Cristo um dia vai voltar. Uma certa vez, Jesus estava no Monte das Oliveiras. No livro de Mateus, capítulo 24, relata que Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras com os discípulos. E naquele momento os discípulos perguntam para Jesus quais seriam os sinais da volta de Cristo. E naquele momento Cristo ele pinta um quadro. Ele relata vários sinais, que ia acontecer guerras, terremotos, doença, que o amor se esfriar e que o evangelho seria pregado nesse mundo. Tudo que Jesus Cristo relatou lá no Monte das Oliveiras está acontecendo em nossos dias. Já aconteceu no passado e continua acontecendo, amigo. Todas as profecias estão se cumprindo. Todas as profecias estão se cumprindo e apontam para a volta de Jesus, amigo. Os sinais estão se cumprindo. Nós estamos agora diante de uma crise, diante de uma pandemia, de uma crise mundial. E tudo que está acontecendo nesse momento aponta para a segunda volta de Jesus. E o apelo de Deus para o seu povo nesses últimos dias é que nós possamos se arrepender dos nossos pecados, é que nós possamos refletir o caráter de Cristo todos os dias, porque quando o povo de Deus refletir o caráter de Cristo, Cristo voltará com grande poder e grande glória. O apelo de Cristo é que nós possamos lutar contra o pecado todos os dias e possamos se arrepender para que Ele possa voltar com grande poder e grande glória. A Bíblia relata que nós devemos vigiar e orar. É através de uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, que vamos se preparar para a volta de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, relata que quando Jesus voltar, todo olho verá a volta de Jesus. Ou seja, amigo, a volta de Cristo será literal, visível e audível. Todo olho verá a volta de Jesus. O livro de Isaías relata que, inclusive, quando Jesus Cristo voltar, até os cegos vão ver a volta de Cristo. Aqui é um grande exemplo para você, amigo, que quando Jesus voltar, todo olho verá a volta de Jesus. Eu lhe pergunto nesse momento, amigo, tem você se preparado para a volta de Jesus? Tem você se preparado sua família para a volta de Jesus, preparado seus filhos para a volta de Jesus? O apelo de Cristo para você nesse momento, amigo, é que você possa se preparar, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Uma certa vez, quando Jesus Cristo estava com o discípulo aqui nessa terra, Jesus Cristo naquele momento ele se despede de seus discípulos e ele ascende ao céu naquele momento, ele começa a subir ao céu naquele momento. O livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 10, relata essa história. E ali, quando Cristo estava subindo ao céu naquele momento, a Bíblia relata que os discípulos, naquele momento triste, desanimado, porque naquele momento Cristo se despediu dos discípulos, naquele momento os discípulos começam a olhar para o céu, porque eles não queriam que Cristo subisse naquele momento. Eles queriam que Cristo passasse mais tempo com ele. E naquele momento, quando Cristo estava subindo para o céu naquele momento, Jesus ele manda 2 anjos para poder confortar o coração dos discípulos. E os anjos perguntam para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto entre vós, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, é o mesmo que vai descer. Mais um texto que prova para mim e para você, amigo, que assim como Cristo veio a primeira vez, Ele voltará também a segunda vez. Várias profecias apontam, amigo, para a segunda volta de Jesus. Estamos em uma época difícil, onde as pessoas nos zombam. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, Pedro, depois de ter falado dos incrédulos, depois de ter falado daquelas pessoas que zombam o caminho de Deus, Pedro relata: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, do qual possa habitar justiça. Pedro, amigo, ele tinha essa esperança de um novo céu e de uma nova terra. Que você também, amigo, possa ter essa esperança de que existe um céu preparado para você. Jesus é a primeira vez para nos dar a salvação e Ele virá a segunda vez para nos dar a redenção. Que Deus te abençoe, meu amigo, e que você possa se preparar para a volta de Jesus.